7h48. O Jornal 100 desta sexta-feira fala sobre um tema que envolve cuidado, solidariedade e responsabilidade social. Já ouviu falar do programa Família Acolhedora? É uma iniciativa que oferece esse acolhimento. E para entender como o programa funciona, quem pode participar, a gente conversa agora com a gerente da Proteção Social Especial da Secretaria de Ação Social. E nossa entrevistada é a psicóloga Paula Vanali. Bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Eu que agradeço esse espaço para a gente poder divulgar aqui para a população esse serviço tão importante para nós e para as crianças. Sem dúvida, seja bem-vinda. E para começar, explica para a gente então o que é o programa Família Acolhedora, qual a importância dele. Bom, ele é uma forma da gente acolher crianças e adolescentes que, por medida de juiz, tem que ser afastado, né, das suas famílias de origem por alguma violência, alguma situação de violação de direito, né? Então, essa medida afasta essa criança e essa família acolhedora vai acolher essa criança por esse período que é temporário, né? Enquanto a gente faz o acompanhamento dessas famílias, né, e tenta superar essa situação aí de violação de direito ou de violência. E que tipo de situação leva uma criança ou adolescente a precisar desse acolhimento? Perfeito, Luiz. São violências físicas, maus tratos, violência sexual, negligências intencionais contra a criança, contra o adolescente, né? Então, não é prover os cuidados básicos, alimentação, escola, saúde, convívio familiar, violência patrimonial. Então, assim, todos os tipos de maus tratos contra essa criança, né? Abandono de incapaz. Aí, o conselho tutelar, mas com a medida do juiz, acolhe essa criança e leva para a família acolhedora, né? Que então fica com essa criança ou com esse adolescente. Quem pode se tornar uma família acolhedora? Qualquer família que tenha disposição em cuidar, proteger, dar afeto, segurança, ela tem que ter renda, né? Tem que ter ali uma habitação, uma moradia digna, né? E o mais importante é essa vontade, assim, de todos os membros da família. Então, o pai, a mãe, os adultos da casa, os filhos, né, são muito importantes que os filhos, né, as crianças e adolescentes que já são dessa família também concordem, né, em aceitar e participar desse programa. Mas o principal é essa disposição realmente em estar cuidando, protegendo, dar afeto, segurança, carinho e acolhendo essa criança, né, dando toda essa dignidade de convívio familiar para ela. E que motiva essas famílias a participarem? Eu penso que é a disposição em querer fazer uma política pública, a solidariedade, a compaixão, né? Entender que crianças e adolescentes na sociedade brasileira é responsabilidade de todos, é responsabilidade do Estado, da sociedade civil, das famílias. Então, quando uma família compreende que ela pode fazer a diferença na vida de uma criança que está com tanto direito violado, eu penso que é esse o motivo principal. E essa disposição estar presente, né? Estar presente nesse processo realmente de cuidado e proteção dessa criança, desse adolescente. E tem família suficiente para atender a demanda? Temos muitas famílias. Assim, a gente precisa de famílias justamente porque hoje a demanda de crianças e adolescentes em situação de violência grave, que precisa ser afastada de suas famílias de origem, é um número alto, né? Então, nós temos em Campo Mourão 2 abrigos institucionais que cumprem muito bem a função deles de acolher essas crianças temporariamente nessas instituições, mas veja, eles não têm condições, né, de dar esse atendimento mais único, personalizado, particularizado a uma criança, né? Principalmente quando a gente fala de crianças de 1, 2, 3 anos de idade, que a gente coloca nome de primeira infância, né? É preciso esse cuidado mais único, particularizado, esse olho no olho, esse colo, esse afago, esse convívio que só dentro de uma família a gente consegue garantir para essa criança, para esse adolescente. Você falou também da seleção e dessa preparação. Como é que funciona esse processo de seleção dessas famílias? Sim, a gente, né, solicita que as famílias que estão com vontade, que têm interesse, procurem o CREAS, né, que é o nosso serviço ali que está referenciado com a nossa
equipe técnica, para fazer uma entrevista inicial, porque daí a gente acolhe essa família, a gente conversa, a gente tira as dúvidas, faz essa entrevista, né? E aí depois disso a gente vai solicitar a documentação necessária, né? Que é os documentos pessoais, certidões negativas, enfim, comprovante de renda. E ela passa por uma capacitação também, né, após essa seleção com documento, com entrevista, porque a gente entende que é necessário essas famílias acolhedoras serem capacitadas, né? E mesmo depois do acolhimento, ela é acompanhada pela nossa equipe, tá? Durante todo o processo em que uma criança, um adolescente estiver com ela, a nossa psicóloga, a nossa equipe técnica acompanha essa família. Que tipo de preparo ou orientação elas recebem antes de acolher uma criança? A gente né, capacita com relação aos cuidados dessa criança, que essa criança e esse adolescente ele vai ter um convívio familiar e comunitário igual aos filhos, igual a qualquer outra criança. Então, vai ter que ir na escola, ir no postinho, pode ir numa praça, pode passear, pode ir na igreja, né? Então, essa criança que vai estar acolhida, ela vai participar de todo o convívio dessa família normalmente, né? E sendo acompanhada aí por uma psicóloga. É importante a gente dizer que essa criança tem que ser informada de tudo isso, que esse lar é temporário, né? Que ela vai ser cuidada ali, protegida, mas que ela vai chegar um dia em que ela vai ter que sair, né? Que ela vai ter que retornar ou para sua família de origem, ou ela vai para ser daí destinada para adoção, né? A família precisa de alguma estrutura específica em casa? Precisa dar ali, assim, condições de um quarto adequado, né? Dependendo ali do sexo, pode ser um quarto em que já está uma criança, então idade, sexo, tudo isso depende, né? Mas se uma criança, né, numa casa em que só tem adolescentes, é importante essa criança ter um quarto para ela e participar, né, gente, de toda a rotina. É café da manhã, é ir para a escola, é almoço, é jantar, é ir para a igreja no final de semana, é ir num passeio, né? Então, assim, ela vai estar ali convivendo e participando, né, de todo essas relações familiares, né? Mas sim, precisa ali dar o mínimo, né, de condições de direitos para essa criança. E é importante ressaltar que essa família acolhedora, durante o período em que essa criança ou, né, adolescente está acolhido, ela vai receber um auxílio no valor de um salário mínimo, né, para auxiliar realmente os cuidados básicos aí dessa criança, desse adolescente. Conhece a conselheira tutelar Marisa? Ela está aqui ouvindo a gente, sabe? Sim, bom dia. Bom dia para ela. Conheço, sim. Ela coloca que é importante falar um pouquinho sobre o canal de denúncia para a população denunciar a violência contra a criança, e também pergunta se já tem alguma criança junto à família ou está em trâmite algum cadastramento já de famílias, né, que já para receber. Estamos sim, né? A gente está tentando buscar captar essas famílias, já, né, fizemos entrevistas com algumas, né? E aí a gente junta a documentação, então tem todo um processo de habilitação. Por enquanto, nenhuma ainda concluiu esse processo, porque muitas procuram, Luiz, né, e população, Sidney aqui também, não entenderam muito bem esse papel. Então, uma procurou, mas ela já está no Cadastro Nacional de Adoção. Então, não pode. Isso é um critério, não estar, né, no Cadastro Nacional de Adoção, porque o família acolhedora é temporário, né? Então, essa criança, ela vai ficar ali. É extremamente importante, sim, a família se vincular, dar amor, se apegar a essa criança, né? Vai ocorrer isso e é bom que ocorra, porque é o amor, é o afeto, esse vínculo que vai garantir que essa família acolhedora está cumprindo realmente o papel dela de proteção. Mas esse acompanhamento com a nossa técnica e com uma rede é importante justamente para esse processo depois de desvinculação, né? De essa criança voltar aí para a família dela, né? Ou se caso ela tenha aqui para adoção. Mas estamos ainda nesse processo, tá? De entrevistar, habilitar, e o ciclo de capacitações inicia agora, dia 15 e 16 de abril. Eu falo que é um ciclo porque são várias etapas. Primeiro, capacitação com a rede, com a equipe, para depois a gente capacitar as famílias acolhedoras, mas a Secretaria de Assistência Social já adquiriu essas capacitações, que ela é um ciclo, porque ela vai durar aí praticamente o ano todo, tá? Então, é isso.
E a gente falava disso, então a pessoa não pode estar cadastrada para adotar uma criança. Não vai ter um filho dentro da casa, ela está acolhendo, ela tem que colocar isso. Esse é um dos desafios, então, para essa família acolhedora. E quando a criança chega em um lar, existe esse choque de realidade para quem acolhe, ou para a criança e o adolescente? Vou falar como isso costuma acontecer, como é esse processo de adaptação, aproveitando que é um psicólogo também. Vai sim existir, né? Porque provavelmente essa criança ela foi afastada por uma violação de direito grave, que ela foi afastada de sua família. Então, muitas vezes ela estava ali numa condição de sofrer violências, maus tratos, exclusões, né? E isso corrobora também outros contextos de desigualdades sociais, às vezes, né? Uma questão de fome, né, de uma habitação que não é adequada. Veja, fome, habitação não é adequada, não é motivo de acolhimento. Pobreza não é motivo de acolhimento. Entretanto, muitas vezes essa criança que sofre a violência e a violação, ela está numa situação dessa, né? Então, claro, ela vai chegar numa família com um pouco mais ali de, né, estrutura, né? Assim, uma família trabalhadora, né, mas que dá ali o mínimo de recurso de atenção, de diálogo, de afeto, de cuidado, né? Leva na escola, acompanha numa tarefa, leva na UBS. E para a criança depois, como fica? Depois ela sai daquele céu, daquele paraíso ali, viu? E volta para uma vida que não era aquilo que ela queria. Por isso que existe um acompanhamento com ela, com a família dela de origem com a família acolhedora. Porque, no geral, o que a gente percebe é que essas condições de diferenças de classe não importa para a criança, né? O que ela mais sente é muitas vezes aquela tensão de cuidado, aquela, né, proteção, aquele convívio realmente ali que provoca amor, segurança, carinho. Tem suporte psicológico para todos os envolvidos? Tem. E também para a gente saber se esse momento da despedida é acompanhado. Tchau, filho. Não é filho. É adotivo, ele é temporário, né? Acompanha tudo isso, né? Sim. A gente ainda está iniciando esse programa, né? Esse serviço. Tá. Então, a gente planeja aí implementar vários tipos de ações para esses momentos, por exemplo, o da despedida. Exatamente. Né? Então, eu conheci municípios que assim promovem cartas. Então a família acolhedora escreve uma carta para a criança também escreve, né? Eles fazem ali um café. Uma desvinculação sadia. Quanto tempo tem que ter uma família? Existe uma disponibilidade para ela? Ela tem que se dedicar nisso? Está entre os critérios? Sim. Pela lei, a criança ela pode ficar acolhida com a família acolhedora até 1 ano e 8 meses. Não, desculpa, até 18 meses, né? Então dá 1 ano aí. E alguns meses. Então, é o período máximo que essa família vai ter que ter disposição, né? Tem e atenção. Ajuda financeira? Sim, um salário mínimo por criança durante o período do acolhimento. Se ela receber 2, 3, tivesse aporte para receber isso, ela vai receber 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Isso faz diferença na estrutura para o município também, não? Porque não precisa de um alojamento para várias pessoas, né? Coloca as pessoas em contato com a família, humaniza isso. Humaniza, assim como eu disse no início, né? Os abrigos que a gente tem hoje em Camarão cumprem a função, mas a gente entende que a modalidade de família acolhedora, ela está prevista em lei, ela é uma política pública e, assim, muitos municípios no país já estão, né, com esse serviço funcionando e garante o direito da criança e do adolescente. Perdoa a expressão, mas quer ter um filho, então, temporário na sua casa e ganhar um dinheiro? Claro, é porque é um filho temporário que você vai ter que cuidar, ou filha. Sim. Tem esse programa, então, e a gente encerra a nossa entrevista nessa sexta-feira. Agradecemos, conversamos com a psicóloga Paula Vinali, gerente de proteção social especial, sobre o programa Família Acolhedora. Oferta, então, essa alternativa humana acolhedora para crianças. Para a gente finalizar, obrigado. Que mensagem deixa para quem tem vontade de acolher e ainda tem dúvidas? E para quem está ouvindo, ainda não se inscreveu, se interessou, como participar do programa? Qual o contato? Bom, famílias que se afetaram, né, com essa entrevista, com esse programa, nos procurem ali no CREAS, ali na rua Prefeito Odevete Paula Xavier, ali descendo Refrigerações
Mamborê, ou no WhatsApp. A gente tem, né, um número que é o 3518-4449. Vem até nós, tira as dúvidas, a gente conversa, dialoga, né? E aí a gente vai tirando essas dúvidas, né? E dando mais segurança para as famílias aí, que hoje aí com essa entrevista às vezes já, né, gerou ali uma pontinha de desejo, tá? Então vem até nós que você vai fazer a diferença na vida de uma criança e de um adolescente. Obrigada. Obrigado. O que é aquele cargo que o Cid falou aqui? Que é visitador? Visitador. Visitador de cadastro único. Ah, ele visita cadastro único. Isso. Outro assunto esse aqui. Obrigado, então. Cid, sextou. Sextou e nós estamos indo embora. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical. A gente volta segunda-feira. Um abraço a todos, ótimo final de semana. Estaremos aqui, nesse mesmo horário, com novas informações da cidade e região. Até lá, ótima sexta, ótimo final de semana a todos. Hoje tem visita do governador a Campo Mourão. Você ouviu Jornal 100. As principais notícias de Campo Mourão e região, com a tradição e credibilidade que você merece.